Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos aqui à nossa videoaula aqui do curso de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, aqui do curso de Licenciatura em Música Popular Brasileira. Nossa videoaula de hoje vai falar sobre diretrizes para leitura, análise e compreensão de textos acadêmicos, ok? Eu estou iniciando agora a minha vida acadêmica, eu ingressei agora na universidade, e quais são as especificidades desse tipo de leituras que eu vou precisar realizar agora na minha jornada acadêmica? Então, é sobre essas especificidades da leitura acadêmica que a gente vai falar aqui na nossa videoaula, tendo como suporte principal as orientações do professor Antônio Joaquim Severino, que é o texto de orientação para a leitura, ok? Nossa primeira reflexão, assim, primeira compreensão que a gente tem que ter na vida acadêmica, quando a gente ingressa na universidade, já no primeiro semestre, quem acabou de sair do ensino médio, quem já ficou um tempo afastada e está retornando agora para a rotina de estudos. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que essas leituras que a gente faz, ela não é uma leitura como a gente faz a leitura de um gibi, ou como a gente faz uma leitura ali de um post do Instagram, ou como a gente faz uma leitura de um meme e tal, que essas leituras se configuram como leitura de entretenimento. Estou um pouco cansado, estou estressada, eu vou acessar aqui minhas redes sociais e me entreter um pouco com esse tipo de leitura. Então, não é uma leitura que requer, né, muito esforço, muito comprometimento. Então, ali é uma leitura de entretenimento. Por outro lado, a leitura acadêmica, ela também não é uma leitura só de informação, aquela leitura que a gente faz nos jornais. Então, como é que está o tempo hoje? Vou lá, olho o jornal e diz, hoje vai chover, não vai chover, o que é que está acontecendo pelo mundo, então eu leio para me informar. Então, a leitura acadêmica também não vai por esse viés. A leitura acadêmica ela vai por um viés que é um viés de formação. Então, vocês estão aqui se formando na universidade e essa formação, ela demanda, né, essas leituras para a formação demandam uma atenção mais elaborada, visto que ela está preparando vocês, visto que ela está formando vocês para serem professores da área de música. Então, essa leitura é uma leitura que requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço, é uma leitura mais focada no trabalho e na formação acadêmica. O professor Severino, ele dá para a gente aqui algumas diretrizes, né, para leitura, análise e interpretação de textos e compreensão de textos, e umas considerações que o professor faz é que a gente precisa diferenciar leitura de texto literário para leituras de textos científicos e leituras de textos filosóficos. Então, os textos acadêmicos, eles se enquadram, né, dentro dos textos filosóficos, dentro dos textos científicos, que são ali todo pautado em argumentações, em resultados de pesquisa, em contribuições aí científicas para o campo da área de conhecimento que a gente está estudando. E aí o professor Severino diz para a gente também que o texto significa, antes de tudo, o meio intermediário pelo qual duas consciências se comunicam. Então, se vocês lembram da videoaula anterior que a gente falou sobre as concepções de leitura, na leitura acadêmica também a gente está se comunicando com o autor, com a pessoa que escreveu, que elaborou ali aquele texto. E, obviamente, né, as nossas inferências, os nossos conhecimentos do mundo, os nossos conhecimentos de vocabulário, as nossas vivências pessoais, elas contribuem aí para que a gente
compreenda melhor os textos acadêmicos. Ou seja, quanto mais conhecimento de mundo eu tenho, quanto mais conhecimento dos vocábulos da língua, quanto mais, né, eu estou apropriada ali das intenções do autor do texto, melhor possivelmente será a minha compreensão desse texto, ok? E aí, Lakatos e Marconi traz uma reflexão que eu queria ler para vocês, que eu acho bem importante, algumas orientações mesmo, como é que a gente lê aí nessa jornada acadêmica. Então, a Marconi e Lakatos, né, elas dizem assim, aprender a ler, ver, escolher o mais importante dentro do texto. Então, todo texto acadêmico, ele tem ali um propósito. Então, a gente compreender esse propósito, a gente compreender como é que o autor organizou as ideias, organizou ali o que ele quer mostrar, interpretar o texto, familiarizando com ideias, com estilo. Então, cada autor também tem ali um estilo de escrita, os vocabulários, né? As palavras, os vocábulos específicos que esse autor utilizou, os vocábulos específicos da área de formação, da área que aquele texto está querendo, está apresentando as ideias, chegar a níveis mais profundos de compreensão, reconhecer o valor material, separando qual é a ideia mais importante, qual é a ideia mais secundária, desenvolver a capacidade de distinguir fatos, hipóteses e problemas, encontrar as ideias principais e secundárias, perceber de que maneira as ideias se relacionam à cadência do texto, como é que o autor vai tecendo ali as ideias e vai dizendo para a gente o que ele se propôs ali a dizer, identificar as conclusões e as bases que sustentam, interpretar os textos, familiarizando com ideias, estilos e vocabulários, ok? O Severino, né, nas suas orientações para a gente, ele diz assim, que é para a gente ler, interpretar, né, e compreender um texto, analisar e compreender um texto, uma das coisas que ele orienta a gente é que a gente, né, saiba distinguir, comece a realizar leituras a partir das unidades de leitura. Então, as unidades de leitura é um setor que forma ali uma totalidade de sentido. Então, essa unidade de leitura pode ser um capítulo de um livro, que é um texto que tem um começo, um fim, é uma unidade, né, uma seção ali dentro do texto que forma ali uma totalidade de sentido. Isso pode ser um capítulo, pode ser um subtópico, certo? Então, a gente vai lendo, a gente começa a ler essas unidades de leitura. E aí, para o Severino, de acordo com a orientação desse autor, quando a leitura é feita para fins de estudo, então a gente tem que fazer essas leituras por etapa. Apenas quando a gente termina a análise de uma unidade, o que é uma unidade, ou um capítulo, ou um subtópico, numa seção ali, é que a gente passa para a seguinte. Então, se eu não compreendi o primeiro subtópico na orientação do Severino, eu não sigo para o próximo. Eu compreendo primeiro essa primeira seção, essa primeira unidade de leitura, depois que eu compreendi, eu vou para a seguinte. Então, por isso que é uma leitura que é um pouco trabalhosa, que requer um tempo, que requer atenção, que requer cuidado. E aí, o Severino também orienta que o estudo, né, de uma unidade deve ser feito de maneira contínua, evitando-se intervalos muito grandes entre várias etapas da análise. Porque se a gente não dá um intervalo muito grande, a gente pode acabar esquecendo um pouco ali do que a gente leu antes. Então, o ideal é que a gente tire um tempo, se organize para realizar as leituras que são aqui demandadas dentro da nossa rotina acadêmica. E aí, dentro das análises, o Severino ele apresenta a primeira análise, que é a análise que ele chama de textual. O que seria uma análise textual? A análise textual é a análise do texto, é aquele momento que você está ali se preparando para uma leitura mais aprofundada. Você olha para o texto, você vê se o texto apresenta palavras que você conhece, palavras que você desconhece, reconhecer minimamente ali o estilo do autor. Então, você faz aí essa análise aí
de vocábulos, ok? Assim, se o autor, se a pessoa que escreveu o texto se reporta a outras ideias, traz vocábulos que você conhece, que você desconhece, né? E você conhece ali também quem é o autor do texto, então, nesse primeiro momento, quem é mesmo esse autor do texto? Então, o que é que ele pensa? Quais são as ideias que ele defende? Que pesquisas ele realiza sobre esse tema, sobre esse texto aqui que eu estou lendo? Então, isso ajuda, nessa primeira etapa, você compreender um pouco o texto. Então, primeiro você faz, né, uma análise textual, compreendendo primeiro quem é o autor do texto, depois se atentando também para o vocábulo, né? Quais são as palavras-chave, as palavras que se repetem, o título, enfim, né? Sempre é importante a gente ter um dicionário do lado, então, né, agora com as ferramentas digitais, então a gente tem os dicionários online, então é sempre importante a gente consultar as palavras que a gente não compreendeu, para que a gente tenha uma melhor compreensão aí desse texto. E aí, às vezes, os textos ele faz referência a momentos históricos, faz referência, às vezes, a outros textos, como a gente viu ali na aula anterior, sobre os fatores de textualidade. Então, faça essa análise primeiro. Quem é esse autor? Qual é o vocábulo? Quais são os fatos históricos? Quais são as outras teorias que ele sinaliza? Então, aí eu encerro, né, eu vou encerro a minha análise que o Severino chama de textual. Na sequência, a gente faz a análise aí, pronto, já sei quem é o autor, já compreendi o estilo do texto, o vocábulo, já sei que ele se reporta a alguns fatos históricos, a outras teorias, aí eu vou para o que o Severino chama de análise temática, que aí eu vou aprofundar mesmo no que é que aquele texto está dizendo. E aí tem aqui algumas perguntas para orientar a gente, né? Qual assunto é tratado no texto? Isso deve estar já no título, já deve estar no resumo, já deve estar propriamente na introdução. Então, opa, qual é o assunto do texto? Como o assunto ele é problematizado? Qual é a dificuldade que vai ser resolvida? Qual é a problemática? Então, o texto acadêmico ele sempre se desenvolve em torno de uma problemática que requer uma discussão acadêmica, e aí a gente tem que descobrir, fazendo essa análise temática, qual é o assunto, qual é o tema e como é que ele é problematizado. E aí, num terceiro momento, a gente vai observar qual é a posição que o autor assume frente à problemática levantada. Ok? Então, como é que ele apresenta aquelas ideias, como é que ele apresenta aquela problemática, quais são as argumentações, enfim, né? Como é que ele se posiciona ali frente àquela problemática, o que é que ele defende. E aí, uma outra pergunta, qual foi o raciocínio adotado pelo autor do texto? Qual é a sua argumentação? Então, a gente já tendo posse, né, do assunto, da problemática levantada, e de qual a posição que o autor assume frente àquela problemática, a gente vai procurar saber quais são as argumentações que ele utiliza para defender aquela ideia, para argumentar, enfim, né, para defender as ideias ali que ele lança. Ok. E após a análise temática, na concepção do Severino, a gente faz uma análise que é uma análise interpretativa, que aí já é a sua relação com esse texto que você acabou de ler, que você compreendeu e tal. Então, para o Severino, a gente tem que, para interpretar um texto, situar, né, o pensamento desenvolvido, como pensamento geral do autor, ok? Então, o autor se posicionou naquele texto dentro de um posicionamento geral que ele já assume, enfim, a gente sabendo ali quem é esse autor. Situar o pensamento do autor com a cultura filosófica em geral, com o conhecimento científico, com o conhecimento acadêmico que existe.
expor os pressupostos que o texto implica, ou seja, as ideias que estão efetivamente apresentadas, que não estão, perdão, efetivamente apresentadas, mas podem ser percebidas no exercício da leitura por meio de pistas linguísticas deixadas pelo autor. Então, a partir do momento que o autor defende um pensamento, ele não está defendendo o outro, ele está defendendo ali uma concepção acadêmica, uma concepção científica ali maior. Então, não necessariamente isso está explícito, mas pode estar implícito. Então, por isso que depende muito de você, como leitor, ter o máximo de conhecimento possível para poder fazer uma análise e uma compreensão de texto que te garanta essa plena compreensão. Aproximar as ideias propostas do texto com outras que apresentem determinada semelhança. Então, obviamente, na leitura você vai fazer inferências desse texto que você leu com outros que você leu, com outras ideias, com outras correntes, outras vivências aí que você teve e perceber como é que esse texto vai contribuindo para a tua formação acadêmica, ok? E na análise interpretativa, né, a gente tem essas autoras que dão para a gente algumas, né, uma indicação de etapas que podem ser realizadas para a gente poder interpretar um texto acadêmico. Estabelecer um juízo de valor, ou seja, uma avaliação do texto. Tal avaliação, ela tem duas perspectivas. De um lado, o texto pode ser julgado levando em conta, né, a sua própria coerência interna, e do outro lado, se ele é coerente, né? Se o que o autor defende ali no começo, ele segue defendendo até o final. Então, isso é uma coerência interna. E, do outro lado, pode ser julgado levando em conta a sua originalidade, alcance, validade, e como é que esse texto aí contribuiu, de alguma maneira, para a discussão do problema, para a discussão da problemática que foi ali lançada. E a gente pode produzir, no final, uma crítica pessoal, né? O que é que eu penso aí sobre esse texto? É a problematização, que é a outra etapa que o Severino apresenta, né, que é o que é que o texto dá a pensar. Então, a partir desse texto, peraí, que problemáticas surgiram, quais foram as ideias que vieram aqui na minha cabeça depois que eu li esse texto, o que é que eu anotei, o que é que me instigou aqui nesse texto. E isso é essencial, gente, dentro da trajetória acadêmica. Os textos, a gente acaba a leitura e começa problematizações, outras ideias, outras perspectivas, e de que maneira esse texto ajuda para o campo do conhecimento e para o campo aqui da minha formação pessoal. E aí, para o Severino, a gente, já encerrando aqui essa videoaula, a gente, para compreender um texto, a gente consegue reelaborá-lo, ok? Então, uma reflexão pessoal, uma síntese, né? Como é que eu posso falar sobre esse texto com as minhas próprias palavras? Então, essa é aí a perspectiva de diretrizes para leitura, para análise e para compreensão aí de textos acadêmicos. O Severino, no texto que vocês leram, termina com esse quadro que vocês vão acessar, né, apresentando aí essas análises, que poderiam ser etapas, vamos dizer assim, a análise textual, que é a primeira, depois a temática, a análise interpretativa, a problematização e a síntese, ok? Está ali no texto, então leia o texto acompanhado aqui dessa videoaula. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês agora e bons estudos.